Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: para onde vai o PT depois do 7º Congresso? Como vocês sabem, porque foi bastante noticiado pela imprensa, pelas redes sociais, o PT, o Partido dos Trabalhadores, acabou de realizar seu 7º Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a principal instância do PT, é a instância que determina a linha política do partido e que também elege sua direção nacional, tanto o seu diretório nacional quanto a sua comissão executiva nacional. Por isso, num partido como o PT, que tem um funcionamento orgânico estável, com participação militante, o Congresso Nacional é um momento de extrema importância. E é muito interessante para todos os nossos espectadores conhecermos o que ocorreu no 7º Congresso do PT, quais foram as decisões, quais foram as sinalizações que o principal partido da esquerda brasileira emitiu a partir da sua máxima instância. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é em relação ao discurso principal de abertura do Congresso realizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um discurso muito importante. A importância desse discurso levou o ex-presidente, o que é raro, a escrever previamente o que iria falar aos delegados do Congresso petista, embora ele tenha feito vários improvisos no seu discurso. Fundamentalmente, Lula diz com toda clareza que o PT fará uma oposição absolutamente frontal ao bolsonarismo, de que o PT enfrentará o bolsonarismo em todas as frentes, sem qualquer tipo de conciliação ou contemplação, que o PT empenhará todas as suas forças políticas para impulsionar os movimentos sociais, para realizar o embate parlamentar, para fazer a batalha de ideias contra tudo o que representa o bolsonarismo. É uma linha, portanto, de polarização, como fez questão de salientar o próprio ex-presidente. Polarização que é construída a partir da própria política adotada pelos setores hoje hegemônicos na burguesia brasileira, que dão lastro ao governo Bolsonaro e sua agenda neoliberal de destruição social, política, econômica e ambiental, de capitulação do Brasil frente aos centros imperialistas. Diante de uma política que provoca tamanho estrago ao povo brasileiro e ao país, não há outra alternativa, segundo o ex-presidente Lula, que não seja a confrontação contra este projeto político liderado por uma corrente neofascista. Lula vai mais além. Lula claramente afirmou em seu discurso de abertura ao Congresso, de que somente a saída contra o bolsonarismo pela esquerda, ou seja, pelas forças populares que defendem um modelo de ruptura com o neoliberalismo e que propõem a reconstrução da democracia no Brasil pela fusão entre soberania popular, eleições livres e soberanas, com a adoção de uma política econômica que rompa frontalmente contra os pilares do que é defendido pelo bolsonarismo, modelo esse que também é abraçado pelo conjunto dos partidos da centro-direita. Por isso mesmo, só pode haver saída democrática ao país pela esquerda, pelas forças que defendem, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, uma ruptura com o bolsonarismo. Lula também fez um chamado à ampliação da mobilização e da resistência do povo contra o bolsonarismo. E Lula também entregou uma forte mensagem de solidariedade aos povos latino-americanos que lutam contra projetos autoritários e contra agressões imperialistas como aquelas que estão em curso também dentro do Brasil. Lula teve uma palavra fortemente solidária com o povo da Bolívia,
com o povo do Equador, com o povo da Venezuela, com o povo cubano. Portanto, um discurso que orienta o Partido dos Trabalhadores para uma firme atitude, para uma oposição de esquerda clara nesse momento da vida política do país. E por isso mesmo seu discurso causou muito desconforto, tanto na direita bolsonarista, que reage já falando em AI-5 novamente, falando em repressão, em garantia de lei e ordem, da necessidade de aprovar leis que isentem de responsabilidade militares e policiais, que matem cidadãos brasileiros em situações de repressão. A extrema-direita reagiu duramente ao discurso do Lula. E também reagiram contra Lula os setores de centro-direita e até mesmo alguns setores de centro-esquerda que estão horrorizados com a ideia de polarização. Gostariam de ter uma saída pelo meio, uma saída que não fosse tão frontal como aquela proposta pelo ex-presidente Lula. Uma saída que derrotasse o que Bolsonaro tem de autoritário, do que tem de autoritário no projeto do bolsonarismo, mas preservando o neoliberalismo. Alguns setores de esquerda também não gostaram do discurso do presidente Lula, porque compreendem que para lutar contra Bolsonaro não deve ser realizada uma política de confrontação, mas uma política de aliança com a centro-direita, deixando um pouco de lado a agenda contra o neoliberalismo, ressaltando a defesa da democracia liberal e pactuando a esquerda com a centro-direita, de tal maneira que o bolsonarismo possa ser isolado. Esses setores de esquerda que pensam desta forma também não gostaram do discurso do ex-presidente Lula, que foi um discurso de polarização, de confrontação. Esse, portanto, é o primeiro elemento de destaque em relação ao Congresso do Partido dos Trabalhadores. Há um outro elemento importante a se destacar. Embora o discurso do presidente Lula tenha tido essas características, e embora o discurso da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, também tenha ido na mesma toada, Gleisi Hoffmann acabou de ser reeleita presidente do PT no 7º Congresso, as teses aprovadas no 7º Congresso, a chamada tese guia, tese majoritária, ela parece ter ficado um pouco aquém do discurso de Lula e Gleisi. As teses aprovadas no 7º Congresso expressam as posições da corrente majoritária do PT, construindo um novo Brasil, e essas teses não estão exatamente na mesma intensidade do discurso de Lula e Gleisi, ao menos não a meu juízo. São teses que têm algo de gelatinosa, no sentido de abarcar várias possibilidades políticas e não apenas a da polarização entre a esquerda e o governo Bolsonaro. São teses que deixam ainda ambíguo o caminho que o PT deveria seguir, qual seria a tática do PT para enfrentar Bolsonaro. Haverá ou não haverá uma aliança, se buscará ou não se buscará uma aliança estável com o centro. O PT proporá ou não proporá, como alternativa ao bolsonarismo, um novo governo de esquerda, um novo governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, um governo com um programa de ruptura com o neoliberalismo? Será esse ou não o caminho que o PT apresentará como seu centro tático, como sua alternativa contra Bolsonaro? As teses aprovadas não esclarecem esses elementos que estão muito claros, tanto no discurso de Lula quanto no próprio discurso de abertura de Gleisi Hoffmann. É uma contradição no 7º Congresso. Teses aprovadas pela corrente majoritária que não estão no mesmo diapasão, não estão na mesma combatividade, não estão na mesma clareza política das ideias defendidas pelo ex-presidente Lula. Um terceiro elemento do 7º Congresso do PT. Mais uma vez, como ocorre já há 25 anos praticamente, a corrente Construindo um Novo Brasil foi majoritária no 7º Congresso. Esperava-se que essa corrente
tivesse mais de 50% dos delegados no Congresso do partido. Ela não alcançou essa maioria absoluta, ela ficou próxima dos 47%, o que significa que esta corrente não terá condições de dirigir sozinha o Partido dos Trabalhadores ou não terá condições de consolidar uma hegemonia absoluta sobre os rumos do partido. Isso é bom para a vida do PT, porque evita um engessamento de posições. O equilíbrio interno se mantém mais plural. A CNB teve 47% dos votos, ela foi seguida por uma aliança, entre outras, na disputa, a segunda chapa foi uma aliança entre 3 outras correntes, uma delas dirigida pelo deputado Paulo Pimenta, a outra o Avante, que tem como principais expoentes Maria do Rosário e Arlindo Quinaglia, além da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e a Democracia Socialista, corrente que tem como principal, que é a corrente a qual pertence a ex-prefeita de Fortaleza, Luciane, a qual pertence o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte. Uma aliança dessas 3 forças formou uma chapa que teve 16 e pouco por cento dos votos. E surgiu, como terceira força, uma fusão entre a articulação de esquerda, que teve como candidato, cuja principal liderança é Walter Pomar, mas também tem entre seus quadros a deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, entre outros quadros petistas, e a corrente Optei, liderada pelo ex-presidente do PT, Rui Falcão. As duas correntes, a articulação de esquerda de Walter Pomar e a Optei de Rui Falcão, se fundiram numa única chapa que foi apoiada no Congresso do PT pelo ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Genuíno Neto. Foi uma novidade, talvez a principal novidade no 7º Congresso. Essa chapa chegou aos 11,5% dos votos, terá uma participação importante no Diretório Nacional e quadros históricos do PT poderão voltar à Executiva Nacional. Talvez tanto Rui Falcão quanto Walter Pomar possam compor a nova Executiva Nacional do PT. Dou essas informações para mostrar esse cenário. A CNB, corrente majoritária, autora das teses vitoriosas no Congresso, conquistou maioria, mas não maioria absoluta. As correntes de esquerda se apresentaram de forma fragmentada, mas emergiu com força suficiente para seguir adiante o debate sobre o rumo político do PT. É um debate vivo esse que ocorre dentro do Partido dos Trabalhadores. É um debate que combina uma avaliação autocrítica sobre os erros cometidos no passado com o desenho de qual é a política para o futuro, ou seja, qual política que o Partido dos Trabalhadores irá conduzir. Esse desenho revela basicamente que, embora haja essa contradição entre uma certa moderação, um certo caráter gelatinoso das teses aprovadas no 7º Congresso, com o discurso do ex-presidente Lula e com o próprio discurso de abertura realizado pela presidente Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, embora haja essa contradição, a percepção é de que o PT continua trilhando o caminho aberto pelo 6º Congresso, quando ainda era presidente do PT, o deputado Rui Falcão. Qual é a essência desse caminho? Uma compreensão autocrítica de que o PT teve uma leitura equivocada, uma leitura iludida sobre como se desenvolve o capitalismo brasileiro, a luta de classes e o Estado brasileiro. Essa leitura equivocada tem como base uma certa subestimação de qual seria a reação das elites brasileiras, da burguesia brasileira, frente a um governo como o do Partido dos Trabalhadores, que, embora fosse um governo de reformas, era um governo que alterava, em vários aspectos, fundamentos
do modelo de superexploração do trabalho, monopólio da terra e dependência estrangeira que caracterizam a acumulação capitalista no Brasil e que, diante de um governo que aplicasse essas reformas, era da história do Brasil que a burguesia reage com a ruptura da ordem democrática, da ordem constitucional, se apropriando das instituições do Estado para fechar o caminho de um governo dessa natureza. E que, portanto, as forças populares, quando elas conseguem ter essa leitura, elas deveriam se preparar para uma situação desse tipo, para uma situação de contra-revolução preventiva, para uma situação de ruptura da ordem democrática. O Partido dos Trabalhadores deveria ter uma estratégia que tivesse preparado o próprio partido, o conjunto da esquerda e as forças populares para este momento de ruptura contra-revolucionária, como o que foi patrocinado pelas elites brasileiras a partir de 2014, com o golpe contra o presidente Dilma em 2016 e a prisão do presidente Lula em 2018, manipulando o resultado eleitoral que favoreceria a Jair Bolsonaro. Há uma autocrítica do PT, portanto, em relação a isso, de que não teve uma leitura correta sobre o comportamento das elites, que não se preparou para esse momento. De alguma maneira, essa leitura continua vigente. Essa leitura estava forte no 6º Congresso. Nas teses aprovadas no 7º Congresso, ela perde um pouco de intensidade, mas estava presente no discurso do ex-presidente Lula e está presente um pouco na nova cultura política que o PT veio construindo a partir de 2015, 2016. O PT é um partido gigantesco, esses debates são debates que tardam tempo, são debates complexos, são debates que vão sendo conduzidos num processo. O PT não é uma lancha, o PT é um transatlântico, portanto seus movimentos são mais lentos do que partidos menores, até que se consolide internamente um novo ponto de vista, uma nova orientação. E certamente o espírito que domina o 7º Congresso, e isso independente das correntes, é de uma forte combatividade contra o governo Bolsonaro. O PT se afirma como um partido popular, democrático e socialista, como um partido que fará oposição frontal ao governo Bolsonaro, uma oposição frontal tanto ao seu projeto político autoritário neofascista quanto ao modelo neoliberal defendido fundamentalmente por Paulo Guedes, mas que tem o apoio de amplos setores da burguesia brasileira. Claro que há várias questões políticas pendentes nesse processo. O PT proporá a construção de uma frente com as forças de centro-direita, como propõe, por exemplo, um dos seus principais, se não seu principal aliado, o PCdoB, que propõe uma política de frente ampla em torno da democracia, abraçando os setores centristas da centro-direita favoráveis ao neoliberalismo e que inclusive participaram e lideraram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa será a política do PT, ou o PT proporá uma frente popular, uma frente dos setores de esquerda contra o projeto autoritário de Bolsonaro e contra o neoliberalismo, embora possa fazer acordos e ações unitárias pontuais com setores que não são de esquerda. Por onde caminhará o PT? Ainda não é um debate claro. É um debate em amadurecimento, como se pôde ver no 7º Congresso. E o PT também enfrenta um debate sobre sua reorganização, como chegar à juventude, como voltar a ser majoritário nas classes trabalhadoras, como ser um partido que vá além da disputa eleitoral, que seja capaz de organizar o povo, que seja capaz de mobilizar o povo nas ruas, nas fábricas, nas fazendas. É um debate organizativo que recém começa, ou que ainda está nos seus estágios anteriores, nos seus estágios iniciais, perdão, e que não foi ainda resolvido de uma maneira clara pelo 7º Congresso. A mudança da situação política do país, com o crescimento do autoritarismo, dos ataques frontais à classe trabalhadora, às suas organizações sindicais, às suas organizações estudantis, às suas organizações camponesas, evidentemente exigem um partido muito mais voltado à luta social do que nos anos em que foi governo. Um partido que tenha na luta social o elemento central da sua vida.
e para isso o PT precisa se organizar, se reorganizar, e esse é um debate que ainda não foi concluído no 7º Congresso, mas pôde-se avançar, ao menos em destacar que a reorganização do PT é fundamental para estar à altura das tarefas políticas, de construir, de fazer a oposição ao bolsonarismo e construir uma nova alternativa democrática e popular que chegue ao governo e que represente um projeto de poder das classes trabalhadoras. Essa síntese que eu gostaria de fazer sobre o 7º Congresso. Um congresso que teve suas dificuldades, que teve seus problemas, mas que mantém o PT num rumo de firme oposição ao governo Bolsonaro. Termina assim a exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, 2 mensagens. A primeira mensagem: eu sugiro a vocês, fortemente, que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. No YouTube, nessa plataforma, o YouTube essa plataforma é mais amigável para fazer comentários, para assistir vídeos e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi, com o canal do Opera Mundi no YouTube, através do Superchat. Não se esqueçam, a fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem: eu queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo simples e prático, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é, por sua própria natureza, um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerramos assim o programa 20 Minutos Nacional de hoje. O tema foi: para onde vai o PT depois do 7º Congresso? Muito obrigado pela audiência, por quem nos acompanhou, e nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o programa 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.